Queridos e queridas, quero nesta pequena gravação, junto com vocês, refletir um pouco sobre este tema. Deus na pandemia. É verdade, esta pandemia está apavorando todo mundo. A Covid-19 é uma permanente ameaça para toda a humanidade. Diante dela, todas as diferenças quase desapareceram. Não existem mais asiáticos, africanos, europeus, americanos, pretos, brancos, ricos, pobres, crentes, agnósticos, ateus. Estamos confrontados com um grande, potente, ameaçador, invisível inimigo. Eu diria um monstro, sempre mais avançando as suas vitórias. Por enquanto, não temos ainda uma arma adequada, uma vacina eficiente à altura dela para ser vencida. Sim, cada dia de novo estamos perdendo a guerra, a batalha. Olha, no Brasil já passamos dos 2.800.000 infectados. Mais do que 98 mortos. Números assustadores. É para se arrepiar. 98.000 é a metade da população do nosso município Alagoinhas. A pandemia é tão invisível que não há jeito, por enquanto, de conhecer, de entender, de compreender onde é que está a fraqueza dele. Só estamos vendo os estragos. A calamidade por ela semeada. E agora? Sim. Nesta realidade, temos condições mesmo de ver, de falar da presença de Deus. E se for verdade, como dizem certos teólogos por aí, que Ele é o Criador de tudo, que Ele é inclusive a origem da existência deste monstro, que foi Ele que criou a Covid-19, que foi Ele que a enviou no meio de nós. Alto ai. Pare. Quem é de fato o nosso Deus? O grande desafio é que não podemos definir Deus. Não podemos, porque senão a gente vai delimitar Ele. A gente vai reduzir Deus, tirando dele toda a força. Deus não é estático. Deus é bem dinâmico. E por isso, pessoalmente, já me afastei muito e muito tempo de um Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, o Deus dos céus, o general dos exércitos. Não. Este Deus não é meu Deus. A minha fé não aceita esta maneira de ver Deus. Aí o desafio é então o seguinte: como me achar resposta na pergunta: quem é Deus? Como sair deste beco sem saída? Aparentemente sem saída. Pessoalmente, pela minha fé, baseada nas escritas da Bíblia, que é um conjunto de muitos livros e que me possibilita de encontrar a história,
a vida daqueles que viveram também a sua fé e a sua confiança nele. A presença de Deus se manifesta na sua palavra, nas suas manifestações, nos acontecimentos da história da humanidade. Ele se manifesta na minha vida, na vida de vocês, na vida de cada um de nós. E, sobretudo, importante, ele se manifestou de uma maneira toda particular na vida de Jesus. Daí a importância de ler, reler, meditar e viver tudo aquilo que os evangelhos nos transmitem. É a Bíblia que vemos Deus criar tudo. Na Bíblia. Mas também entregar esta criação à humanidade. Nós também fomos criados. O nosso nascimento é bem o maior milagre da nossa vida. Onde é que nós merecemos de um dia nascer no mundo de hoje? E a nós ele entregou toda esta criação para cuidar, para trabalhar, para desfrutar, eu diria até para aperfeiçoar. A criação de Deus não foi acabada, não foi terminada. A continuação desta criação ele colocou nas nossas mãos. A história da criação do homem e da mulher no paraíso nos traz a evidência que vivemos para nos amar, para nos valorizar, para nos tornar irmãos e irmãs uns dos outros. E sendo criado por Deus, ele se tornou nosso Pai e nele somos os seus filhos e filhas. Que grande mistério! Quanta graça! Quanta felicidade poder viver isso! E aí, deste jeito, é possível de encontrar ele bem mais perto em nossa existência. Nada é predestinado. E é verdade que Deus tem um plano bem concreto com cada um de nós. Mas mesmo assim, tem um respeito enorme, ele, Deus, para a nossa liberdade. Não foi ele que quis restabelecer novos vínculos com a humanidade? Tão infiel aos seus desígnios e sonhos? Vamos ler o Antigo Testamento. Não foi ele que convidou a nossa querida Mãe do Céu, Maria, para ser a mãe dos seus filhos, do seu filho? Mas não a obrigou. Maria teve a total liberdade de dar o seu não. Estamos entendendo? Compreendemos mesmo esta grandeza do respeito que Deus tem para cada um de nós. Não foi Jesus lá no Evangelho de João, no fim do capítulo 6, quando o grosso do povo tinha virado as costas para ele, porque ele disse que ele era o pão da vida, quem comesse a carne dele ia ter a vida eterna? Não foi Jesus que naquele momento, vendo todo mundo ir embora, se afastar dele, ainda teve a coragem, a simplicidade de olhar para os apóstolos e de perguntar: e vocês? Vocês também querem ir? Olhe, quanta liberdade está sendo colocada nas mãos de Deus.
Por isso também não podemos esquecer, esta liberdade faz a gente ser responsável por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós fazemos. Sim, este é o nosso Deus. Este Deus é humano. Este Deus é compreensivo. Ele nos ama e ama loucamente, tanto que com muito medo ele aceitou até a cruz. A cruz que se tornou o caminho para a nossa salvação. Sim. O amor de Deus é simplesmente paixão. E a entrega total dele ao plano do Pai resultou na ressurreição, na vitória sobre a morte, na vida nova. Na vida nova. É muito importante a gente ver isto, como isto aconteceu. Este Deus paixão realmente nos ama e se manifestou com todo o seu poder na ressurreição, na vida nova. Queridos e queridas, como eu desejo que cada um possa fazer a sua experiência, as experiências da presença de Deus na vida do dia após dia. Tenhamos os olhos e o coração abertos para enxergar, para saborear a presença de Deus nos acontecimentos, nos encontros, nas alegrias, nas tristezas, nas vitórias, nas derrotas, nas doenças e até nas mortes, que são realidades que fazem parte da nossa vida. Rezemos, oremos para ter a delicadeza, a fineza, a simplicidade de aceitar esta graça, de perceber, de descobrir esta presença de Deus na nossa vida e de ter a abertura de ouvir seus convites, seus chamados a uma determinada missão, a realizar na nossa vida os seus sonhos conosco. Se eu medito tudo isso na história da minha vida pessoal, estou descobrindo tantas manifestações tão importantes da presença de Deus. Eu desejo que vocês também um dia possam descobrir esta presença de Deus, estas manifestações de Deus na vida de vocês. Vou dar uns exemplos da minha vida com muita humildade. Eu não sou nenhum especial, eu não sou santo, não. Ainda não morri. Santo é para depois. Mas vou contar algumas coisinhas. Por exemplo, eu sonhei desde criança até os meus quase 19 anos ser motorista de transporte pesado na Europa. Mas Deus me chamou de repente para outra missão. Eu não pedi, Ele me chamou. Porque Ele usufruiu de um temporal brutal na manhã de 23 de maio de 1964 para eu correr tentando me abrigar de uma chuva torrencial e me enfiar numa porta que eu vi aberta. Entrar, e sem saber que eu estava entrando numa igreja
onde o padre começou a ler o Evangelho, o trecho que conta a parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso. Para mim foi um susto que nunca mais eu esqueci. Eu tinha entrado numa igreja depois de afastamento de 7 anos. 7 anos eu não tinha mais pisado na igreja, porque tinha acontecido uma coisa na minha vida com 11 anos que me deu uma raiva, o ódio de tudo aquilo que era a igreja, padre, freira e consórcio. Então, neste dia, horas depois, colado na cadeira, de tarde, o padre, já velho, sábio, me encontra. Eu digo, meu jovem, você está fazendo aqui o quê? Você chegou hoje de manhã e ainda, até agora, você está aqui sem mexer? Olhe, foi o início da minha salvação, da minha conversão. Eu sei que eu chorei. Chorei muito. Contei todas as minhas mazelas, todos os meus ódios, raivas, tudo aquilo que eu tinha aprontado na escola, porque eu estava estudando numa escola de padres jesuítas. E me lembro que quando eu não tinha mais nada para dizer, esgotado, este padre me disse, jovem, Deus tem um plano especial para você. E ainda eu estou vendo a história acontecer neste momento aqui diante de vocês. Eu respondi na mesma hora, surgindo de uma maneira muito curiosa do meu coração, mas com convicção, e eu sei o que Deus quer de mim. Ele me quer missionário na América Latina. Sim, sim. E eis-me aqui hoje, no Brasil, já 46 anos, missionário. Foi Deus que me chamou. Outras coisinhas mais simples. Quando eu ia para o seminário, por que eu fui estudar português? Porque optei? Não. Eu tinha optado para estudar espanhol porque eu queria ir trabalhar com os índios em Guatemala. Mas sem saber, inconscientemente, ao preencher o formulário no seminário quando a gente entrou, eu tinha colocado, eu prefiro estudar português. E o reitor me disse, meu jovem, é a vontade de Deus, você vai estudar português. E eu nem reclamei. Fui estudar português. Foi assim também que eu cheguei no Brasil. Como é que eu cheguei em Alagoinhas? Depois dos estudos de 6, 7 anos de seminário e mais 3 anos de estágio numa paróquia com padre novo, quantas vezes eu não pedi ao reitor do seminário, você já recebeu um pedido para ter um padre para trabalhar com os índios na Amazonas? Durante o estágio de 3 anos, cada mês eu fui, cada mês a resposta foi não. Até chegar a carta de Dom José, o nosso primeiro bispo que precisava de padres. Eu, sabendo que era Nordeste, um lugar mais ou menos ainda com muitos pobres, isto me chamou a atenção e logo peguei porque eu não quis ir para o Sul. Mas, olhe bem,
Deus na história da gente. Quando eu estou me despedindo dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, uma multidão, lá, a primeira vez, lá realmente, como é que se diz? No aeroporto, acontece o quê? Vem o reitor dizendo, olha, ele te quer em Alagoinhas, porque ontem de noite eu recebi uma carta de Dom Erwin Kreuzler, que está pedindo um padre para ir trabalhar com os índios. Oh, e assim também. Como é que um dia eu me sinto chamado para deixar a Pastoral do Menor, onde eu fui o coordenador aqui da diocese, inclusive o coordenador também do Subregional Nordeste 3, Bahia Sergipe, e comecei a Pastoral do Menor, que é a minha grande paixão até hoje. Porque Deus me chamou através de um menino, Ricardo, que no dia 5 de setembro de 79, eu vou encontrar contorcendo de dor lá na Praça Rui Barbosa, contorcendo de dor, e disse, vamos para o hospital. E quando a gente chega no hospital e eu quero deitar ele na maca, ele morre nos meus braços. O chamado de Deus para dar a minha vida a partir daquele dia a todos aqueles meninos e meninas abandonados, mal amados, maltratados, perseguidos, xingados. Pronto. E aqui estou. Tentando coordenar, tentando animar toda a Pastoral do Menor. Olhe, eu tenho ainda muito para contar, mas vou ficar por aí. Vejam vocês também um pouquinho, se fazem as perguntas, o que Deus quer de mim? Porque assim é que a gente também o encontra na pandemia. Aí sim, Deus está na pandemia, mas não como Criador. Ele está na pandemia, nas pessoas. Deus está, por exemplo, quando o nosso pessoal da saúde no hospital estão se doando, estão deixando de dormir para se dedicar a esta gente na UTI, para acompanhar os nossos doentes, inclusive alguns até morrer, para dar realmente humanidade. Neste grande desastre agora em Beirute, no Líbano, onde é que está Deus? Deus está nos bombeiros, Deus está na polícia, Deus está realmente nos voluntários, Deus está também nos médicos sem fronteira, em todos aqueles que estão dando a sua vida para o bem das pessoas. Queridos, queridas, Deus está na vida. Deus está na vida como Deus que é um Deus do bem, não do mal. Um Deus que é da vida, não da morte, do paraíso, não do inferno, do amor, do servir, da misericórdia, da justiça, da paz, da solidariedade, da fraternidade. É o Deus que é nosso. É aquele que nos dá coragem. É aquele a quem nós podemos nos abandonar. E por isso eu gostaria muito de terminar com a oração que eu rezo todas as manhãs para todas as pessoas que eu conheço. A oração do meu próximo santo no mês de outubro, novembro, que se chama Carlos de Foucault. A oração do abandono. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes eu vos agradeço, estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas outras criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos
Eu vos la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos, sem medida, porque sois meu Pai. Amém. Muito obrigado por me escutar, mas peço, traga Deus mais perto. Ele está na vida de vocês. Até uma outra oportunidade.